António Gomes Mota, no dia em que teve lugar a reunião, foi também conhecido, mais uma vez através da comunicação social, os números da execução ou de parte da execução orçamental relativos a fevereiro, dão conta de uma queda da despesa de 3,6%, de 6,3%, aliás. Como é que olhou para este número? Bem, eu digo sempre que, tal como quando nós falámos na semana passada, que qualquer descida é sempre uma boa notícia. Agora, nós não temos números praticamente nenhuns. Não sei se o meu caro amigo terá mais números do que eu, porque normalmente a comunicação social é sempre quem sabe primeiro este tipo de informação. Portanto, não temos nenhum detalhe ainda da informação, não sabemos nada do lado da receita. Aparentemente, a despesa caiu razoavelmente, mas eu acho que mais do que fazermos uma análise que só podemos fazer quando tivermos os números e verificar se de facto esta descida está em linha ou não com aquilo que são as previsões para o ano, eu acho que pelo menos tem a dimensão simbólica e penso por isso é que a notícia saiu, porque acho que era um argumento importante que José Sócrates tinha para apresentar na conversa que teve com a chanceler alemã, mas o facto de ser uma descida já penso que em si mesmo é positivo. Agora, pode ser manifestamente insuficiente, aí só com os números mais globais que vamos conhecer, penso eu, que dentro de também cerca de 2 semanas é que podemos fazer uma avaliação mais concreta. Apesar desse número, nesse dia os mercados acabaram por penalizar Portugal. Parece-lhe que esta forma de divulgar os números não é a melhor forma de comunicar a execução orçamental dos mercados? Não, de todo. Os mercados, por tradição até, estão muito habituados, sobretudo nos países enfim, de maior referência a nível de mercados capitais, a uma publicitação que tem calendários certos, tem uma informação que é detalhada e rigorosa no mesmo momento e não desta forma que nunca sabemos exatamente em que dia é que vamos ter a informação, que informação é que vamos ter. Isto, de facto, é algo que os mercados manifestamente não gostam. Tentemos colar toda esta questão económica àquilo que é a gestão política. Parece-lhe que esse período de março-abril, finais de março-abril, será também decisivo para percebermos o que é que, nomeadamente, o PSD poderá fazer em termos políticos para perceber se o Governo terá ou não condições para continuar a governar? Sim, eu acho que o PSD vai, seguramente, pelo menos penso que será o que é sensato fazer, aguardar por 2 momentos. Por um lado, verificar ou ver quais são as conclusões da Cimeira no final de março e, na hipótese de elas serem menos positivas ou mais inconclusivas, verificar o que é que vai acontecer nas semanas seguintes em termos de capacidade de financiamento do Estado português. Se entrarmos em algum processo de ruptura e de necessitarmos de apoio internacional, admito que possamos, que o PSD possa olhar para esse processo de uma forma mais rapidamente ter eleições. Se, ao contrário, conseguimos ter uma cimeira, apesar de tudo que corra bem, alguma estabilidade dos mercados, eu acredito que o cenário de eleições, pelo menos no imediato, deixará de estar na mesa. António Gomes Mota, a semana começou com declarações do Ministro das Finanças, também do próprio Primeiro-Ministro, a dizer que o Governo fará tudo o que for preciso para cumprir o déficit de 4,6%. Teve 2 leituras estas afirmações. Por um lado, houve quem olhasse para estas declarações como um compromisso com os mercados, mas também houve quem dissesse que era o falhanço daquilo que são as medidas, ou o assumir do falhanço daquilo que são as medidas adotadas no início do ano e, portanto, o Ministro das Finanças estaria a dar já sinais de uma necessidade de uma nova renovação do Plano de Estabilidade e Crescimento. Pois, que leitura fez destas nem eu nem você declarações? sabemos o que é que vai na cabeça do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças. Eu, apesar de tudo, inclino-me, por ser algo que foi referido logo no início do ano, inclino mais para a hipótese de mensagens sucessivas de alguma tentativa de acalmia de mercados. Porque, repare, se porventura forem necessárias mais medidas, eu acho que a leitura dessas medidas adicionais vai depender, sobretudo, de 2 aspectos. É se temos necessidade de ter mais medidas porque estamos claramente a falhar na despesa, e essa aí, de facto, é objetivamente de muito maior responsabilidade do Governo, ou se porventura porque estamos a ter menos receitas do que é esperado e, portanto, temos que fazer alguma correção. Eu acho que se porventura houver problemas nestes próximos meses de cumprimento das metas em termos de déficit orçamental, o que é crucial na leitura que toda a gente vai fazer é esse incumprimento resulta do quê? É de facto de uma despesa que não conseguimos baixar naquilo que prometemos baixar, ou é porque há um falhanço de receitas? Eu acho que a leitura vai ser muito diferente num e noutro caso. Num e outro caso. António Gomes Mota, nessa mesma conferência da TSF e da Reuters, também tanto o Ministro das Finanças como o Governador do Banco de Portugal voltaram a falar da necessidade dos bancos aumentarem os seus capitais
e colocaram também a questão de um aumento daquilo que são os testes de stress, os testes de resiliência em relação aos bancos. Fernando Ulrich, presidente executivo do BPI, diz que é demasiada a atenção que está a ser dada aos bancos e que pode ser um erro histórico aquilo que está a ser feito neste momento. Parece-lhe que a banca está a ser demasiado pressionada neste cenário de crise ou de pós-crise financeira. Sim, e no caso da banca portuguesa, de forma até muito injusta. Nós temos, de facto, uma banca, sobretudo os 4 ou 5 principais bancos, que são bancos que têm apresentado bons índices de rendibilidade, bancos que têm uma razoável solidez. Portanto, desse ponto de vista, somos, penso, um bom caso de estudo no contexto europeu. Agora, os bancos têm um problema que não é especificamente deles, mas que decorre das nossas debilidades em termos de financiamento externo. É que estão com uma grande dificuldade em se financiar internacionalmente. Essa linha de ser necessário mais testes, eu acho que é muito perigosa, não só para Portugal como para outros países, nomeadamente aqui para o lado para a Espanha. Porque, de facto, os testes que foram feitos, admito que tinham algumas falhas, não eram muito rigorosos, como aliás até na altura escrevi, mas deram resultados, apesar de tudo, confortáveis. Agora vamos pensar em elevar novamente o grau de exigência dos testes. E os bancos ainda passam. A seguir vamos elevar novamente com o grau de exigência em novos testes. Quer dizer, há de haver um momento qualquer em que seguramente os bancos não vão poder, na sua generalidade, passar. E, portanto, é um caminho que eu acho, apesar de tudo, relativamente perigoso. Quanto à necessidade de capitalização dos bancos, bem, eu acho que os bancos portugueses, no quadro atual e no quadro europeu, estão razoavelmente capitalizados. Há muito esse tipo de afirmações decorrente da dificuldade que eles têm de financiamento no exterior, mas que não resulta diretamente da sua maior ou menor capitalização, resulta fundamentalmente de o Estado português ele próprio, desde logo à cabeça, ter dificuldade em se financiar, e naturalmente, por tabela, os seus principais bancos também o terão. E há um processo em curso de recapitalização gradual em termos de exigências de solvabilidade do sistema, que eu penso que os bancos portugueses, de uma forma tranquila, o podem perfeitamente conseguir, nomeadamente através até da própria rendibilidade que vão gerando. O estar sistematicamente a alertar para este tipo de questões, eu acho que cria muita desconfiança, que é tudo aquilo que nós não precisamos neste momento, sobre o nosso sistema bancário, ainda por cima sem nenhuma razão objetiva para se o fazer. Essa mesma desconfiança tem impedido que o mercado monetário interbancário tenha funcionado. Os bancos não emprestam uns aos outros por questões de confiança, obviamente. Não, os bancos portugueses emprestam uns aos outros. Os bancos internacionais é que não emprestam à banca portuguesa. Exatamente. Uma das questões que já tenho lido alguns autores e alguns economistas afirmarem é que muito desta falta de confiança também tem que ver ao preço implícito a que está neste momento o dinheiro, a 1%, de acordo com a taxa do BCE. Se o juro aumentasse, parece-lhe que, de facto, poderia aproximar-se de um valor em que a banca internacional, havendo este rácio de risco-rentabilidade, aumentando essa rentabilidade, o preço do dinheiro, em que o mercado poderia começar a funcionar lentamente? Sim, não. O seu raciocínio está absolutamente correto. O problema é que, mesmo que a taxa de juros suba, vai subir sempre para níveis, vamos discutir um quarto ponto, meio ponto. E não para o nível de risco associado. E, portanto, quer dizer, por aí não resolvemos o problema. Eu acho que o problema só se resolve quando, de facto, houver um outro estado de confiança nos mercados relativamente à capacidade de emprestar, e desde logo ao Estado, destes países que estão mais fragilizados. António Gomes Mota, foi um prazer tê-lo neste Acerto de Contas. Desejo-lhe o resto de uma boa noite. Prazer foi António Gomes Mota, diretor da ISCTE Business School, a comentar os temas que marcam a atualidade desta quinta-feira.